Olá, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver grandezas proporcionais através dos exercícios. Correção, então, dos exercícios números 1, 3, 4, 5, 6 e 7, páginas 148 a 151. Então, para começar a nossa frase do dia: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmos 121, 7 e 8. Então, bom dia a todos. Página 148, atividades. Está no nosso livro, módulo 3. Questão número 1. Em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Em seguida, classifique as que são proporcionais em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, em primeiro lugar, em cada item, nós vamos ver se as grandezas são proporcionais. Em seguida, se for proporcional, vamos dizer se é diretamente ou inversamente, tá? Então, vamos lá. Nessa tabelinha, nós temos as grandezas idade e número do calçado. Pela lógica, a gente já sabe, não tem proporção, né? Vamos imaginar aqui que toda adolescente com 13 anos vai calçar 37, vamos supor. E isso não acontece, não tem essa lógica, né? E outra coisa, a gente vai montar as proporções, né? E vamos ver se as razões são iguais. Então, vamos lá. Então, 13 está para 37, 13 está para 37, assim como 25 está para 41. Então, vamos verificar. Essa razão aqui não dá para simplificar, porque nós temos o número 13, que é primo, o 37 também é primo, né? Então, não dá para simplificar. O 25 divide por 1, por 5 e por ele mesmo. O 41 não divide por nenhum desses outros, não simplifica, não dá razão semelhante. Se não são razões semelhantes ou iguais, logo as razões mencionadas ou as grandezas mencionadas não são proporcionais. Então, e aí não temos que falar se são diretamente ou inversamente, porque não são proporcionais. Tá, então, prosseguindo, ainda na página 148, letra B, as grandezas são quantidade de operários e dias de trabalho. Nós temos, então, 5 operários e depois passa a ser 10. O que aconteceu aqui? Dobrou. Dias de trabalho, 5 funcionários trabalham 12 dias, né? Então, aqui diminuiu. Então, aqui aumentou e aqui diminuiu. Será que aumentou e diminuiu proporcionalmente? A gente vai verificar se as razões são inversas. Se são, então é proporção. Vamos lá. Então, 5 está para 10, 5 está para 10, assim como 12 está para 6. Monte, por favor, as razões sempre da forma que você montou a primeira. As duas razões, ó, de 5 para 10, então, do começo para o final, do começo para o final, tá? Então, eu não posso inverter, fazer de 6 para 12, porque senão vai ficar errado. O sentido que você usar, você tem que continuar, tá? Na outra. Então, simplificando as razões, aqui a gente tem 1 para 2, e simplificando 12 para 6, a gente tem 2 para 1. A gente percebe, então, que as razões são inversas. Logo, as grandezas são proporcionais, né? E
inversamente proporcionais. Aqui só para mostrar para vocês que aqui dobra e aqui divide por 2, né? Então, aconteceu o inverso, né? A operação inversa entre uma grandeza e a outra. Porque é lógico, se aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, vai diminuir a quantidade de dias de trabalho. E, de acordo com os valores que nós temos aqui, foi proporcional. Então, a gente vai dizer, foram proporcionais. Então, as grandezas são proporcionais e são inversamente proporcionais. Letra B pronta. Letra C, nós temos aqui, para o preparo de 300 ml de suco, são necessários 100 gramas de polpa de fruta, e para o preparo de 1,2 litros de suco, são necessários 400 gramas de polpa de fruta. Vamos verificar se essas informações são proporcionais. Mas, em primeiro lugar, vamos transformar aqui, que está em litro, e aqui ml, para ficar tudo na mesma unidade de medida. Então, transformando litro em ml, 1,2 litros é o mesmo que 1.200 ml. Então, é só você multiplicar por 1.000, né? Então, montando a razão, 100 está para 300. Então, eu estou pegando aqui a quantidade de polpa para depois a quantidade de suco. Aqui a gente pode simplificar, né? Começando do zerinho mais de fora. Então, corta aqui, corta embaixo. Corta os outros 2 zeros aqui, sobrou 1 para 3. Ok. Aqui eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, o outro de cima com o outro de baixo, sobrou 4 está para 12, que dá para dividir tudo por 4, dividindo por 4 em cima fica 1 e embaixo fica 3. O que a gente percebe aqui? Que as razões são semelhantes, são iguais. Logo, essa razão é igual a essa razão. Se são iguais, as grandezas são proporcionais. E são diretamente proporcionais, porque as nossas razões são exatamente iguais, né? E se eu inverter essas razões aqui, ó, essa e ao mesmo tempo essa tem que ser, tá? Também acontece a mesma razão dos dois lados da igualdade. Então, dividindo 300 por 100, dá 3. 3 para 1. E dividindo 1.200 por 400, dá 3 para 1 também. Ou seja, é uma polpa para 3, para 3, né? 300 ml. Aí vai dar 1 para 3. Geralmente fala assim, tá? Aí, que conclusão que a gente chega? Que são grandezas proporcionais, né? E essas grandezas proporcionais são diretamente proporcionais. Então, temos aqui a conclusão da questão número 1. Vamos para a questão número 3. Escreva uma situação envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, cuja razão seja de 4 para 1. Aí, lembra que eu estava falando lá de 1 para 3 ou de 3 para 1? A gente comentou isso no exercício passado. Em seguida, escreva uma sentença algébrica para representar essa situação. Então, olha bem, quando a gente tem uma situação, um exemplo, a gente vai dar aqui um exemplo prático, que todo mundo vai entender. Olha bem, um automóvel, ele percorre 200 quilômetros com 25 litros de gasolina. Aqui o que a gente percebe? Que numericamente o 200 é maior 4 vezes do que 25, então está 4 para 1. Né? Se eu monto essa razão, 200 para 25, eu encontro 4 para 1, certo? E aí,
a sentença algébrica quer dizer que a, a quantidade de litros é que mostra quantos quilômetros eu tenho para percorrer com esse automóvel. Então, aqui vai ser a quantidade de litros e aqui a distância que o automóvel vai percorrer. Então, eu dependo da quantidade de combustível, de gasolina, para multiplicar por 4, para encontrar, então, a, a possibilidade de quantos quilômetros esse automóvel vai percorrer. Então, aqui, a lei, a formulazinha ou a sentença algébrica é y igual a 4x. Significa que todas as vezes eu vou multiplicar a quantidade de litros de gasolina por 4 e eu vou descobrir a possibilidade, então, de quilômetros que esse automóvel vai percorrer, tá? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Complete o quadro, sabendo que as grandezas apresentadas são diretamente proporcionais. Então, temos aqui quantidade de balas e o valor. 6 balas, 20 centavos. Aí eu não sei quantas balas vão ser aqui, vai dar 50 centavos. 12 balas, não sei quanto vai ser. E 27 balas, a gente vai descobrir. Então, nós vamos chamar aqui de X, aqui de Y e aqui de Z, para a gente descobrir, então, e conseguir preencher esses espaços, tá? Então, vamos lá. Começando, nós vamos iniciar onde tem dois valores iguais. Então, eu tenho dois valores iguais aqui, ó, seguidos, né? Porque aqui está em branco, e eu sei que se são diretamente proporcionais, as duas razões têm que ser iguais. Então, se eu montar, ó, 0,20 para 0,50, eu tenho que fazer 6 para, se aqui eu chamar de x, 6 para x. Se eu descobrir quanto é essa razão, eu posso igualar essa razão pelo valor que eu encontrar daqui, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, 0,20 para 0,50 é igual a, pegando aqui e dividindo 0,20 por 0,50, dá 0,4, né? E aí, então, eu posso igualar essa razão aqui, né, chamando de x. Então, 6 para x vai ser igual a 0,4 também, porque a gente sabe que as razões, quando são diretamente proporcionais, são iguais. Então, 0,4 eu posso igualar a isso aqui. Então, 6 está para x igual a 0,4. Aqui nós temos uma equaçãozinha que nós vamos resolver calculando o valor de x, isolando esse x. A gente pode multiplicar cruzado, ou lembrar que se está dividindo, passa multiplicando, e assim sucessivamente, né? Então, 0,4x é igual a 6. Ok, então, estava dividindo, passou multiplicando aqui. E permaneceu esse do outro lado. Bom, então agora nós vamos isolar esse x, levando 0,4 para dividir o 6. Por favor, não inverta a situação, tá? Tem gente invertendo, tomar cuidado com isso. Calculando 6 dividido por 0,4, a gente encontra então 15. Logo, a quantidade de balinhas aqui por 50 centavos são 15, certo? Agora a gente vai calcular esse espaço aqui. Vamos chamar ele de y, certo? Mas a gente sabe que as quantidades são, as grandezas são proporcionais, né? Então, eu vou fazer de 15 para 12 para descobrir o valor do y aqui. 15 para 12, que razão deu? 1,25, certo? Então, nós vamos igualar 0,50 para y.
Ó, o y está aqui, então 0,50 para y é também igual a 1,25. Multiplicando cruzado, ou levando isso aqui, multiplicando para lá, eu tenho 1,25 igual a 0,50. Isolando o y, eu tenho 0,50 dividido por 1,25. Calculando o valor de cada, o valor aqui de cada vai sair a 40 centavos, né? Cada. Então, tá aqui, valor. Ok. O valor é 40 centavos. Então, preenchido lá na tabelinha. Vamos agora para calcular esse espaço. Vamos chamar de Z, né? E aí, a gente tem esses dois valores seguidos. Vamos montar a razão, 12 para 27. Calculando 12 por 27, eu tenho 0,44. E aí, então, o 0,40 que eu já posso utilizar, né? 0,40 está para Z. Ok. E quanto dá? Se essa razão aqui é 0,4, essa também vai ser 0,44, né? Então, tá igual aqui. Ok. Multiplicando o cruzado, 0,44z é igual a 0,40. Isolando o z, 0,40 dividido por 0,44, quando eu calculo aqui, eu encontro 0,90. Então, dá 0,90, 90, 90, 90, e aí eu arredondo, paro com duas casas decimais, para representar o valor em real. Então, 0,90. Aqui está preenchida, então, a nossa tabelinha, certo? Tem dois espaços aqui, você não precisa fazer. Vamos lá. Agora nós vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim: um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$ 600 para fazer uma viagem. A despesa com transporte será igualmente dividida entre todos eles. Então, o que a gente percebe? Se vai ser dividida igualmente para todos, então, quanto mais pessoas, menos vai pagar por cada pessoa. Então, o quadro mostra o valor a ser pago por pessoa, de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Então, vamos lá. A quantidade de pessoas, se 6 pessoas contratarem, cada pessoa vai pagar R$ 100. Se 8 pessoas contratarem, R$ 75 por pessoa. E se 10 pessoas contratarem o serviço, vai sair a R$ 60 para cada pessoa. Então, o que a gente pode chegar na conclusão aqui? Vamos ver. Vem uma primeira pergunta aqui. As grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoa são diretamente ou inversamente proporcionais. E por quê? Bom, se eu montar as razões aqui, ó, 6 para 100. Vamos ver aqui. Exemplo, 6 para 8. 6 para 8 aqui, tô fazendo aqui, né? E 100 para 75. Quando eu simplifico, o que vai acontecer? 6 para 8, vou dividir por 2, dá 3 para 4, né? E o 100, se eu divido aqui, o 100 por 25, vai dar 4, e o 75 vai dar 3. O que a gente percebeu nas duas razões? Que elas são inversas, certo? Então, à medida que aumenta a quantidade de passageiros, vai diminuir a quantidade a ser paga por pessoa. E está proporcional? Sim, por quê? Porque nós encontramos razões inversas, tá? Então, a gente vai responder se é diretamente ou inversamente. E por quê? É
é proporcional, inversamente proporcional, por quê? Porque as razões são inversas, né? Então, as razões são inversas, olha só. Aí nós vamos dizer aqui, é inversamente proporcional ou inversamente proporcionais, pois se a quantidade de pessoas aumenta, o valor a ser pago por pessoa diminui proporcionalmente, ou se a quantidade de pessoas diminui, o valor a ser pago por pessoa aumenta proporcionalmente. Então, é isso que vai acontecer. Se diminuir mais a quantidade de pessoas aqui, vou ter que pagar mais do que R$ 100 e tem que ser proporcional, né? Ok? Isso aqui é muito utilizado para situações de sociedade, tá? É uma pessoa que entra com mais valores em uma sociedade tem que utilizar esse esqueminha aqui, tá? Vamos ver aqui. O que que diz na letra B? Escreva uma sentença algébrica e calcule o valor a ser pago por pessoa, caso a viagem ocorra em um grupo de. Então, vamos lá. Eu coloquei a tabelinha aqui de novo para lembrar. Se eu fizer, então, ó, 6 vezes 100, 8 vezes 75 e 10 vezes 60, eu sempre vou encontrar 600. Eu sempre vou encontrar o mesmo valor. Então, aqui dá 600, aqui dá 600, aqui dá 600. Ok. Então, x vezes y dá 600, tá? Se eu isolo o y, o que está multiplicando passa dividindo. Então, 600 está para x, ou seja, a relaçãozinha que eu posso ter aqui é que eu vou pegar o valor que vai pagar pelo aluguel da van e vou dividir pela quantidade de pessoas que eu vou ter, né? Aqui eu vou descobrir, então, quanto vai ser pago para cada pessoa, certo? Então, com x tem que com x diferente de zero, porque ele lembra essa essa situação? É porque no denominador não pode ter zero, né? Então, numa situação como essa daqui, até a lógica tem que acontecer, porque zero pessoa não vai ter o grupo que vai viajar, né? Uma pessoa, se ela contratar sozinha, ela vai pagar R$ 600. Se forem duas pessoas, vai pagar R$ 300 cada um, né? E assim vai, certo? Assim vai aumentando a quantidade de pessoas e diminuindo o valor que cada pessoa terá que pagar. Agora vamos calcular. Se são 12 pessoas, olha bem o que a gente tem. A formulazinha que a gente encontrou foi essa, né? Y igual a 600 para x. O x aqui, ó, vai ser 12, certo? Então, o x vai ser 12, eu vou substituir aqui por 12, tá? E aí, y vai ser igual a 600 dividido por 12. Quanto é 600 dividido por 12? 50. Então, cada pessoa vai pagar R$ 50 se 12 pessoas contratarem o serviço da van. Então, o valor a ser pago por pessoa é R$ 50. Vamos ver agora 15 pessoas. Se 15 pessoas contratarem a, o serviço da van, aí aqui vai ser X, né? Aí nós vamos substituir o X por 15. Então, vai ficar 600 dividido por 15. O valor a ser pago por pessoa vai ser R$ 40. Então, o valor a ser pago por pessoa é R$ 40. Agora, se for 16 pessoas, vocês estão vendo que está aumentando a quantidade de pessoas e automaticamente está diminuindo o valor a ser pago por pessoa. Então, nós vamos colocar aqui a substituição do x por 16, porque o 16 vai ser x, né? E aí, substituído, 600 dividido por 16 dá R$ 37,50 para cada pessoa. Então, o valor a ser pago por pessoa é R$ 37,50.
Agora, se forem 20 pessoas nessa van, então o y é igual a 600 para x, vamos substituir o x por 20, 600 dividido por 20 vai dar 30, então cada pessoa pagará R$ 30, ou o valor a ser pago por pessoa é R$ 30. Aqui a gente finalizou a questão número 5. Vamos agora para a página 151, questão número 6. No dia 16 de agosto de 2009, o jamaicano Usain Bolt venceu a disputa dos 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria com a incrível marca de 9,58 segundos no Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias, Usain Bolt passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. Então, aqui tem a fotinha dele aí, né? E a gente vê a informação aqui, né? Bem de frente ao painel, e ele tirou a foto aqui, mostrando 9,58 segundos, que foi o recorde que ele bateu. Bom, então vamos ver o que ele pede na letra A. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo de Usain Bolt? Ok, então o que a gente vai fazer? Vamos lembrar a formulazinha da velocidade, né? Que vai ser distância sobre tempo, certo? A distância, ele disse que é 100, né? E o tempo, 9,58, que foi o recorde. Então, nós vamos pegar 100 e dividir por 9,58. Nós vamos encontrar aproximadamente 10,44. Isso daí é a velocidade média, então, que o Usain Bolt correu, né? É a velocidade da corrida dele, né? Nesse tempo e no espaço que ele percorreu, tá? Então, a velocidade média aproximada de Usain Bolt nessa prova foi de 10,44 metros por segundo. Ok. Agora a letra B. Se fixarmos a velocidade média, ou seja, usar 10,44 aqui, tá? As grandezas tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique. Bom, vai ser diretamente proporcional, porque à medida que aumenta, né? Pois se aumentarmos ou diminuirmos o tempo, a distância percorrida deverá aumentar ou diminuir, respectivamente. Então, se isso daqui for mantido, certo? Se diminuir o tempo, vai diminuir o percurso. Se diminuir o percurso, vai diminuir o tempo, e assim sucessivamente. Então, a distância percorrida deverá aumentar ou diminuir, respectivamente, de maneira proporcional, se a gente manter essa velocidade média, tá? Agora nós vamos para a questão número 7, é a última questão da sessão de exercícios. Vamos lá. Para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 quilômetros por hora, quanto tempo ele levará para percorrer essa distância? Então vamos lá. Aqui está o trajeto entre Juiz de Fora e Andrelândia. Então, tá aqui o caminho em que Otávio terá que percorrer, são equivalentes a 147 minutos, né? E ele leva em média 2 horas. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui? Essa é a informação do Google, né? Que mostra. E aí, vamos lembrar de novo que a velocidade é a distância sobre o tempo,
certo? Então, a distância percorrida é 147 e o tempo é 2 horas, né? Ah, não, a, a distância é 147, tá aqui. E a velocidade é 80 quilômetros por hora. A velocidade é 80 quilômetros por hora. Então, olha bem o que nós podemos fazer aqui. Substituir a velocidade por 80, substituir a distância por 147, vamos calcular aqui, multiplicando cruzado, o tempo, tá? Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, t vezes 80, 80 vezes t, dá 80t. E 1 vezes 147 dá 147. Então, 80t é igual a 147. Isolando o t, nós vamos descobrir esse tempo aqui. Então, 147 dividido por 80, porque o 80 está multiplicando, passou dividindo. E deu aqui 1 hora e 0,8375 de hora. Então, a gente vai transformar isso aqui em hora e, se possível, em segundo também. Vamos lá. Sabendo que essa parte inteira é 1 hora, o que sobra depois da vírgula é 0,8375 da hora, eu vou multiplicar por 60 para encontrar minutos. Vamos lá. Multiplicando por 60, eu encontrei 50,25. Não deu inteiro, então eu vou transformar esses 25 aqui, ó, 0,25, porque aqui dá 50 minutos, e mais essa parte aqui que vai ser segundo. Então, nós vamos transformar em segundo. Ele está em minuto, mas vamos transformar. Então, 0,25 vezes 60 novamente, que dá então 15 segundos. Conclusão: 1 hora, 50 minutos e 15 segundos. Então, 1,8375 hora é igual a 1 hora, 50 minutos e 15 segundos. Né? Então, aqui só falta a gente colocar a respostinha. Né? Ele levará aproximadamente 1 hora, 50 minutos e 15 segundos para percorrer esse trajeto a uma velocidade média de 80 km por hora. Olha o que diz ali, ó, no início do problema. Para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva, em média, 2 horas. Então, 1 hora e 50 é bem perto, né? Fica dentro da média de 2 horas. Aqui a gente descobriu o valor mais próximo ainda, né? Do tempo que o Otávio vai gastar entre Juiz de Fora e Andrelândia, certo? Bom, gente, aqui está terminando a nossa aula, né? O meu tchauzinho para vocês e espero que vocês